Boa noite, irmãos. Paz e graça da parte do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês nessa igreja tão querida, tão amada, de um pastor tão amigo, servo. E o bom é que vocês vão andando, correndo de um lado para o outro e eu vou indo atrás. Acho que é o segundo ou terceiro local diferente que eu prego, mas o Senhor faz isso. Vai nos levando para um canto, para o outro, até nos estabelecer aonde Ele quer. E em tudo isso, nós temos certamente, vocês têm muito aprendizado. E sem sombra de dúvidas, vocês têm sido alvo da bondade, do cuidado do Senhor em toda essa caminhada. Nós temos acompanhado em oração. E hoje o Senhor nos presenteou nesse local, nesse novo espaço. As coisas já estavam meio que prontas, né? Conversando com algumas pessoas, todo mundo comentava sobre isso. Pastor, a coisa caiu já bem pronta para a gente. É bênção. E saibam que vocês estão em nossas orações. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana Moriá. Nós estamos nos reunindo ali no Recife Antigo, naquele antigo prédio que era o Shopping Passo Alfândega, numa empresa. Nos reunimos no auditório de uma empresa lá e já temos o nosso local comprado, no bairro de Casa Amarela. Agora vamos começar a empreitada e a luta de começar a construir o nosso local lá. Mas eu trago o abraço daquela igreja, muita gente lá conhece, Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, e conhecem o servo, gostam muito de vocês, então recebam o nosso abraço. Queria, meus irmãos, convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42, seu último capítulo. Jó, capítulo 42, nós vamos hoje nos deter tão somente dos versos 1 a 6, verso 1 ao 6. Ouça com fé, assim nos diz a Escritura, Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Senhor, te suplicamos, ó Pai, agora quando temos a Tua palavra diante de nós, te suplicamos por graça, por ensinamento, por instrução da Tua parte, através do Santo Espírito. Que saiamos daqui, Senhor Deus, edificados, que saiamos daqui mais sábios e te conhecendo mais. Não deixa, ó Deus, que os meus pecados, que as minhas falhas, que a minha natureza pecaminosa venham a comprometer a veracidade, Senhor Deus, e a pureza do Evangelho de Cristo. Fala conosco, é o que eu te peço, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Suponho, meus irmãos, que a maioria aqui, ou talvez sua totalidade, conheça a vida, a história de Jó, ou já tenha ouvido falar acerca da história de Jó. Se não em muitos detalhes, mas pelo menos o básico, acredito que todo mundo saiba. Um homem que sofreu aos montões, mas ainda assim, em grande parte desse tempo de sofrimento que ele passou, permaneceu fiel ao Senhor.
Jó é motivo de um dito popular, inclusive. Certamente por aí afora, você já ouviu, rapaz, com determinada situação é preciso ter paciência, é preciso ter a paciência de Jó. Você já deve ter ouvido isso. No entanto, eu penso que quando se atrela a essa história passada por Jó e a maneira como ele passou por todas essas provações que o Senhor colocou sobre a sua vida, quando nós olhamos para isso e identificamos a paciência como sendo aquilo que traz mais destaque à vida de Jó, aquilo que mais aparece, eu penso que nós estamos fazendo uma leitura um tanto quanto equivocada. Eu penso que Jó não foi tão paciente assim como nós imaginamos, ou como muitos imaginam. Talvez se diga isso porque Jó não chegou a se revoltar e sair quebrando tudo dentro de casa, sabe? Querendo matar um por conta do sofrimento que estava ali acometendo. Mas em alguns momentos ele falou coisas que eu não consigo conceber como alguém cheio de paciência fala aquilo. Jó amaldiçoou, por exemplo, o dia do seu nascimento. Jó chegou a desejar que a sua mãe não tivesse tido leite suficiente para amamentá-lo e ele tivesse morrido de fome, quando ainda bebê recém-nascido. Coisas duras desse tipo dificilmente partem de alguém que está com um tanque abastecido de paciência. Eu penso que o livro de Jó e a história de Jó nos ensinem primordialmente a respeito de como o Senhor é sábio, soberano em todos os seus propósitos e como é possível nós amarmos ao Senhor a respeito de tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, seja de coisas boas, mas sobretudo de coisas ruins. Se você lembrar, lá no primeiro capítulo do livro de Jó, nos diz que Satanás chega à presença de Deus quando os filhos de Deus se reúnem. E Satanás está lá e em um dado momento o próprio Deus procura Satanás. E diz, viste meu servo Jó? Primeiramente ele pergunta, de onde você vem? Satanás diz, vim da terra e de rodear, e de caminhar, e de passear por ela. E aí Deus então diz, viste meu servo Jó? Ninguém é como ele. Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se vigia do mal. Veja, Jó estava na dele, quieto, cuidando do seu gado, dos seus animais, cuidando da sua família, dos seus filhos, vivendo uma vida íntegra de fato diante do Senhor, como o próprio Deus diz. E Deus coloca Jó no centro de uma conversa com Satanás. E o que Satanás responde ao Senhor quando ele pergunta por Jó, Satanás diz, olha, é muito fácil esse homem viver em integridade, retidão e amando. Porque você tem derramado bênçãos sobre a vida dele. Em outras palavras, é isso que Satanás está dizendo. Você tem dado uma vida abastada a ele. Jó tem saúde, família, bens, riqueza, muito dinheiro. E, de fato, naquela região ali de Jó, não havia ninguém rico como ele. Jó tinha 10 filhos. Uma família consagrada ao Senhor. E Satanás diz a Deus, é muito fácil ser fiel com tanta coisa boa na sua vida. E o que Deus diz a Satanás? Vai lá. Eis que Jó está em tuas mãos. Faz o que você quiser, só não toque na vida dele. Em outras palavras, isso Satanás vai, primeiro tira os bens de Jó, tira os filhos, depois tira a saúde, e nessa ele vai e vem, e ele e Deus conversam a respeito do que está acontecendo na vida de Jó. Mas nesse diálogo, nessa relação que naquele momento existe, de Deus conversando com Satanás a respeito de Jó, a leitura que eu faço é que o que Satanás estava dizendo a Deus era mais ou menos o seguinte: olha, você deve ser um ser muito carente. Porque para obter o amor das suas criaturas, você derrama bênçãos sobre elas. Você dá muitas coisas boas a essas pessoas, às suas criaturas, para que elas lhe amem. E então é quando, em outras palavras, era mais ou menos isso que Satanás estava dizendo. E é por isso que Deus diz, vai lá e toca em tudo que ele tem, menos na sua vida.
E o intuito de Deus era de mostrar, não primeiramente a Satanás, mas mostrar a mim e você hoje, de que é possível que nós o amemos acima de todas as coisas, mesmo sem termos bênçãos materiais, sem termos dinheiro, sem termos 10 filhos em nossa casa e sem termos saúde. Deus permite que Satanás tire por aquele momento todo o dinheiro, todas as posses, todos os bens, os animais de Jó, tire os seus 10 filhos e até mesmo a sua saúde, a fim de, no final da vida de Jó, Deus poder mostrar e dizer: alguém permaneceu fiel a mim. Ainda que tenha me questionado muito, mas alguém permaneceu fiel a mim, mesmo tendo tirado, tendo perdido todas aquelas bênçãos que tinha sobre a sua vida. Eu penso que o ensinamento do livro de Jó, ele se dê nesse tom. E não meramente mostrar que Jó é um homem extremamente paciente. E esse livro nos ensina hoje a respeito de um Deus soberano, um Deus providente, que governa a nossa história em todos os detalhes, que tem sempre um fim, um propósito grandioso nas nossas vidas, mesmo quando nos faz sofrer. E quando nós olhamos para essas coisas, nós podemos aprender a sofrer com sabedoria. Pode parecer estranho, sofrer com sabedoria, mas eu penso que é isso que o Senhor quer de mim, de você, enquanto seus filhos. Que nós não sejamos inocentes, imaturos, bobos, tolos em nosso sofrimento. Mas quando a provação nos vier, nós sejamos sábios, assim como Jó, na grande maior parte da sua vida, no tempo de sofrimento, o foi. E Jó nos ensina algumas coisas, ou pelo menos a sua história nos ensina algumas coisas. Nós precisamos, por exemplo, reconhecer o poder e a sabedoria de Deus. Reconhecer que Deus é todo-poderoso e de que Deus bem sabe tudo o que faz. Deus bem conhece a sua justiça e Ele é alguém que é totalmente justo em tudo aquilo que Ele faz. Nós precisamos aprender isso. O verso 2, versos 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó diz: bem sei, e essa expressão aqui é interessante porque ela é usada na Escritura introduzindo a resposta de um suplicante a um oráculo que lhe foi dado como resposta à sua própria oração de lamento. Por exemplo, o salmista no Salmo 2, no verso 6, diz: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Algo parecido vai aparecer também lá no Salmo 41, entre outras passagens. Ou seja, quando Jó diz aqui, bem sei que tudo podes, ele está aceitando, ele está declarando que aceita os argumentos de Deus, quando estava ali respondendo aos questionamentos que ele mesmo havia feito a Deus porque estava sofrendo. Quando ele diz, bem sei que tudo pode, Jó está assumindo, dizendo: eu reconheço, Senhor, que os seus argumentos são justos de fato e fazem sentido. E esses seus argumentos são uma resposta para aquilo que eu lhe perguntei e que eu lhe questionei enquanto eu estava sofrendo. Porque os questionamentos de Jó, enquanto ele sofria, se davam no que diz respeito à sua inocência diante do sofrimento. Por muito tempo, Jó se declarou inocente, questionando a Deus, como sendo ele, alguém inocente, merecia estar sofrendo e passando por tudo aquilo. E de fato, Jó não havia cometido nenhum pecado em especial. Jó não havia cometido nenhum pecado grandioso. E as falas do próprio Deus a Satanás, no primeiro capítulo, quando ele diz: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O Senhor não associa nenhum pecado a Jó, enquanto nós sabemos que ele era pecador. Então, Jó, o seu dilema no seu sofrimento era: isso é injusto.
Porque eu sou inocente e estou sofrendo tudo isso. E os questionamentos dele a respeito para com Deus se dão nesse sentido. Eu sou inocente, eu não merecia estar sofrendo isso. Porém, Deus lhe responde de tal forma que Jó aceita esses argumentos. E então ele usa essa expressão, bem sei que tudo pode. Antes de considerarmos quais foram as respostas, ou o que é que Deus respondeu a Jó, permita-me abrir só um parêntese aqui. É possível nós verificarmos no livro de Jó que o grande problema dele, como disse, se dá com a falta de justiça em ele sofrer. Ele se considerava inocente. E isso, aqui é o parêntese que eu queria dizer, nós também somos assim. Não é diferente comigo e com você hoje. Quando eu e você sofremos por qualquer motivo que seja, quando eu e você entramos num processo de tribulação, de provação pesada, a primeira coisa que nos vem à mente é: por quê? Por que isso está passando, isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo assim? E por trás desse porquê, o que está implícito e arraigado nisso é: eu não mereço sofrer da forma que estou sofrendo. O nosso pensamento se dá como o de Jó. Nós, no nosso processo de assimilação de sofrimento, nós não consideramos, por exemplo, o pecado que existe no mundo, o pecado que entrou no mundo e que está sobre a nossa vida e que ele por si só já é grande motivo de nos trazer sofrimento. Mas quando nós sofremos, nós não assimilamos dessa forma. O que a gente olha, via de regra, é a nossa inocência. Nós estamos sofrendo sem merecer. Vamos observar, então, o que Deus responde a Jó para que ele viesse a declarar: bem sei que tudo pode. Eu sei que você já notou isso, talvez, mas Deus não responde a Jó de maneira objetiva, de maneira direta aos questionamentos e lamento de Jó. Ao contrário, Jó faz inúmeras perguntas a Deus. E quando Deus para no capítulo 38 para responder a Jó, o que Deus faz são cerca de 70 outras perguntas a Jó. Você sabe o que é isso? Você já perguntou alguma coisa a alguém e alguém lhe respondeu com uma pergunta e você disse: quem perguntou fui eu. Responde o que eu estou dizendo. Você já tira a gente do sério. Jó faz inúmeras, cerca de quase 40 perguntas ao Senhor, se não me falha a memória. E as respostas de Deus se dão em 70 outras perguntas. Mas se você observar no capítulo 38, as respostas de Deus para Jó, ele inicia a sua série de perguntas desta forma, no verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus já estava dizendo de que Jó não tinha conhecimento daquilo que ele falava. No verso 4 ele diz: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou no verso 8, quem encerrou o mar com as portas? No verso 12, acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o teu lugar? Deus cuidava dos dias de Jó desde o seu nascimento, ainda quando ele era recém-nascido. No capítulo 39, no verso 1, ele diz: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos, ou cuidaste das coças quando dão os seus filhos? Deus estava dizendo que até mesmo dos animais ele cuidava em cada detalhe. Naturalmente que para cada uma dessas perguntas que Deus faz a Jó, ele não tinha resposta para nenhuma delas. Imagine você o que é. Você questionar o Senhor por alguma coisa, o porquê Deus está fazendo alguma coisa, e ele lhe responde: fulano, José, Maria, onde você estava quando eu criei todas as coisas e lancei o firmamento de terra? Você sabe quem é que coloca limite nos mares? Você sabe quem criou o céu? Essas foram as respostas do Senhor. Outras perguntas.
E Jó não sabia o que responder, a ponto de que no capítulo 40, o verso 4, nos mostra que ele se cala e põe a mão na sua boca, porque ele não tinha o que falar diante do que Deus estava respondendo. Em outras palavras, o que Deus estava respondendo a Jó era: Jó, fica na tua. Não me questione desse jeito. Porque o meu poder vai muito além do que você pode imaginar. Você está falando de coisas que você não compreende, não tem capacidade de entender. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo era: Jó, confia em mim. Porque eu criei o mundo e tudo que nele existe. O que você acha que a sua vida é diante disso? Para me questionar o porquê você está sofrendo neste momento. Quando Jó tapa a sua boca e se cala, o que ele estava reconhecendo é: de fato, Deus é muito grande e todo-poderoso, eu não sei o que falar diante disso. Ele estava reconhecendo o grande poder de Deus. No entanto, esse reconhecimento do grande poder de Deus trazia o dilema de Jó à tona. Ou pelo menos ele não sanava o dilema de Jó. Porque Jó observava e dizia: Deus é todo poderoso, ele tem poder sobre todas as coisas. Mas do outro lado estou eu aqui, um inocente, e estou sofrendo. E se Deus é todo poderoso desta forma, ele pode evitar que eu sofra. Eu sou inocente, e por que ele não evita que eu sofra? Por que ele permita que eu sofra? E isso faz com que paire uma certa desconfiança da justiça de Deus por parte de Jó. Veja o que ele diz no capítulo 9, Jó falando de Deus. Ele diz no verso 17: por que me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? O que ele estava dizendo acerca de Deus é: Deus está me fazendo sofrer um terror sem causa, sem motivo. No verso 18 ele diz: Deus não me permite respirar, antes me farta de amargura. O que Jó estava dizendo é: eu estou sufocado e quando eu quero respirar, Deus não deixa respirar, ele manda mais provação e manda mais sofrimento. Ele chega a dizer no verso 24: a terra está entregue nas mãos dos perversos e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Jó está dizendo: Deus, tu és mesmo justo. Tu és todo poderoso, podes todas as coisas, mas tu estás sendo justo de fato, permitindo com que tanto sofrimento e tanta calamidade venha a acontecer. E mais uma vez, Jó não está sendo, ou Jó não foi diferente daquilo que eu e você somos hoje. Nesse momento aqui, no início do livro, Jó mostra que o seu processo, a sua assimilação do sofrimento estava ainda atrelada a algo no que diz respeito à punição. Jó começava a entender e achava que Deus estava o punindo com aquele sofrimento. E é por isso que ele insiste tanto em ser algo injusto. Porque Jó sabia da vida de obediência que ele tinha diante do Senhor. Ele sabia do seu temor ao Senhor. E para ele, essa lógica não existia: viver retamente diante do Senhor e sofrer tanto. Ele começava a achar em algum momento que Deus estava meramente o punindo, mas ele não sabia o porquê Deus estava punindo. Mas, meus queridos, essa lógica não existe. Romanos, no capítulo 3, se não me falha a memória, Paulo vai nos dizer de que Cristo, quando nos salva, nos justifica, ele faz a paz, ele estabelece a paz entre nós e Deus. De modo de que todo sofrimento que vem sobre as nossas vidas hoje, esses sofrimentos não são sinal de uma punição do Senhor.
Quando o Senhor nos faz sofrer hoje, Ele não está nos fazendo sofrer no sentido de dizer eu vou lhe massacrar por conta dos seus pecados. Não é esse entendimento que nós podemos ter. O Senhor não trabalha com esse tipo de justiça. Até porque se nós fôssemos sofrer por conta dos nossos pecados, meus irmãos, a gente não ia ter um dia sequer em paz, de sossego. Ia ter sofrimento todo santo dia, o dia todo. E essa lógica de Jó, de eu sou inocente, então eu não mereço sofrer, ela não faz sentido. Porque há alguém na Bíblia que foi perfeitamente obediente, perfeitamente santo, perfeitamente inocente, mas ainda assim ele sofreu, foi levado a uma cruz e foi pendurado em uma cruz até morrer. Mas lá sim, naquele caso, ele não merecia sofrer o que sofreu, mas ainda assim sofreu. Deus mostra a Jó que não se trata de ser ou não justo ele sofrer. No capítulo 41, verso 11, Deus diz: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. É provável que Paulo tenha escrito aquele capítulo 11, o verso 33, lá em Romanos, aquele cântico conhecido, pensando nesse texto aqui de Jó. Mas o que Deus estava dizendo a Jó é de que as propriedades, todo o dinheiro, todas as posses e até mesmo os 10 filhos que Jó tinha, nada disso era de Jó realmente, mas tudo aquilo pertencia ao Senhor e o Senhor lhe havia dado. E agora, por algum motivo, o Senhor havia retirado dele, ainda que momentaneamente. Através de perguntas, meus irmãos, Deus está ensinando a Jó que ele sim tem poder para criar todas as coisas num universo tão vasto e complexo e as sustenta de maneira perfeita. Deus estava ensinando a Jó que ele é sábio a ponto de não planejar os seus propósitos baseados em nossa visão de justiça. Veja, a Escritura nos alerta a respeito da sabedoria de Deus. Provérbios 3:19 diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Salmo 14:24: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Jeremias, no capítulo 10, o verso 12, ele diz: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu o céu. Ainda no livro de Salmos, no Salmo número 147, verso 5, diz que o entendimento de Deus não se pode medir. Meus queridos, todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Deus é infinitamente sábio. Deus sabe o que faz, inclusive quando permite sofrimentos virem sobre as nossas vidas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, e ainda assim isso não quer dizer que Ele vai evitar-nos de sofrer. Ele não vai nos blindar enquanto seus filhos de todo tipo de sofrimento, muito pelo contrário. Ele vai nos permitir sofrer, mas vai nos ensinar em nossos sofrimentos. E o que Ele quer nos ensinar é: eu sou sábio, perfeitamente justo. Eu sei o que eu estou fazendo e vocês precisam confiar em mim. Deus faz todas as coisas para o louvor da sua própria glória. E isso deve nos fazer entender que Ele é perfeito em todas as coisas. De alguma forma, Jó entende que, além de Todo-Poderoso, Deus é totalmente sábio em tudo que faz. E agora ele não mais coloca a mão na boca e se cala, mas ele declara: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há ninguém mais sábio do que o Senhor, meus irmãos. Não há ninguém mais poderoso que possa vir a frustrar os planos do Senhor. Alguém já disse que se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, Ele não seria grande o bastante para o adorar.
Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como está a sua vida. Se está daquela forma como a gente diz, um mar de rosas, uma tranquilidade. Está tudo muito bem, chega a dar medo. Ou não sei se você tem passado por duras provações e sofrimento. Mas o que eu sei é, Deus é sábio. Ele é todo-poderoso. Ele sabe o que faz e os seus planos e os seus propósitos não são frustrados. Ele não está lhe fazendo sofrer à toa. Ele quer ensinar. E conquanto seja muito fácil falar isso, mas para colocar em prática seja difícil, nós precisamos recorrer a Ele por ajuda, para confiarmos. E Ele nos atenderá quando nós suplicarmos por graça, para confiar no Senhor. Confie, aguente mais um pouco. Ele sabe o que está fazendo. A grande questão é, eu e você quase nunca vamos entender, numa primeira vista, aquilo que Ele está fazendo. Não vamos. Mas precisamos confiar. Precisamos confiar. Sabe quando nós, enquanto pais, muitas vezes olhamos para os nossos filhos e eles querem falar, mas pai, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe nada. A gente não sabe. Muitas vezes a gente diz para os nossos filhos, calma que eu sei o que eu estou fazendo. E a gente tem o entendimento, se alguma coisa der errado, a gente vai dizer, olha, eu sou pai, espera. Eu disse que era assim, pronto, deu errado agora, mas não reclama, você não tem direito, é filho. Mas o Senhor sabe. E o que Ele diz é, espere. Espere. Depois de Jó olhar para o Senhor e reconhecer que Deus é todo-poderoso e que Ele pode todas as coisas, e que na verdade Ele não estava sendo injusto, mas Ele é completamente sábio em tudo aquilo que faz. Inevitavelmente, depois disso, Jó olha para si mesmo. E essa é a nossa reação. Depois que nós olhamos para Deus e em sua grandiosidade, nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos a nossa pequenez, e Jó faz isso. Jó reconhece a sua falta de sabedoria e a sua limitação. Os versos 3 e 4, ele diz, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó não tem outra saída que não seja reconhecer a sua ignorância e a sua limitação. Ele assume, como o próprio Deus já havia dito, que ele tinha tentado cobrir os desígnios de Deus. Ele assume que havia falado de algo grande demais, algo que sequer ele conhecia, e ele não tinha entendimento a respeito daquelas coisas. Jó entende que a sabedoria de Deus é inescrutável e é algo infinitamente distante da nossa. E na falta de sabedoria que pudesse lhe fazer considerar o sofrimento de uma perspectiva divina, a saída de Jó foi julgar a justiça de Deus, a fim de encontrar um motivo e um culpado para tudo. Mas isso não deu certo, e Jó precisou assumir a sua ignorância. A sabedoria de Jó tinha o seu foco em eu sou justo e inocente de ter cometido algum pecado grave. Logo, eu não deveria estar sofrendo assim. No fim das contas, Jó se achava sábio demais. Mas, na verdade, ele, quando se achava sábio demais, estava se aproximando de uma soberba e de um orgulho que eram perigosos. E o Senhor o fez aprender que ele não sabia de nada. Jó precisou chegar ao ponto de dizer, eu falei do que eu não sabia. Eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou finito, e eu estava falando do que eu não sabia. O sofrimento transforma, meus irmãos, as nossas atitudes em relação, não só a Deus, mas em relação a nós mesmos. Nosso sofrimento nos humilha, nosso sofrimento nos afasta de conceitos irreais que nós temos de nós mesmos. O sofrimento vem muitas vezes para nos ensinar e nos colocar no nosso lugar.
nos fazer nos recolhermos, de fato, à nossa insignificância diante de Deus. O sofrimento vem nas nossas vidas muitas vezes para nos mostrar como nós somos pequenos e frágeis. E ao perceber a nossa grande fragilidade, não vai restar para nós outra saída que não seja buscar o Senhor e nos refugiarmos nele, como Job fez. O Senhor busca, com o sofrimento, nos livrar de nós mesmos, nos fazer desistir de nós mesmos, para que nós nos apeguemos tão somente a Ele. Conta-se a história, que eu creio que não seja verdadeira, mas de um retiro só para pastores, que aconteceu em um rancho, em um grande lugar, que tinha um açude enorme, um açude gigantesco, longo e muito fundo. E a informação que se tinha é de que ninguém deveria nadar naquele rio, naquele açude. Mas veja, um retiro só para pastores. É lógico que alguém ia desobedecer. E conta-se então a história de que um pastor foi nadar naquele açude. E em um dado momento, quando ele estava lá pelo meio, ele começou a se afogar, sentiu câimbras e começou a se afogar. E fazer toda aquela cena de desespero, de bater os braços na água e de gritar, e os pastores todos lá na beira. Ninguém sabia nadar e todo mundo com medo. Se a gente for, vai terminar 2 morrendo, e agora o que é que a gente faz? E eles se lembraram do pastor João, que era um grande nadador. Tinha nadado toda a sua vida, toda a sua juventude, campeão em natação. E eles em algum momento acharam João, e João estava mais afastado na margem do rio, olhando o cara se afogar. E eles começaram a gritar: João, vai salvar, vai salvar. João ficou parado. E depois aquele homem que estava se afogando deu um último suspiro, um último grito e afundou. João pulou naquele açude, deu 3 ou 4 braçadas e chegou naquele homem. O pegou e o trouxe para a margem e botou para fora daquele açude. E ele foi então indagado por aquelas pessoas, aqueles homens que chegaram para ele, antes de acudir o pobre que estava se afogando: rapaz, que maneira cruel, como é que você deixa o cara se afogar, como é que você faz isso? E a resposta daquele pastor foi: se eu fosse salvar enquanto ele ainda tinha forças, ele se agarraria a mim e nós dois morreríamos afogados, muito provavelmente. Eu precisava esperar ele desistir de si mesmo, não tem mais o que fazer, para eu ir e então salvá-lo. Entenda, o sofrimento vai nos fazer desistir de nós mesmos, mostrando a nossa falta de sabedoria, a nossa pequenez e a nossa limitação. O nosso sofrimento vai fazer com que nós desistamos de nós mesmos para nos mostrar que toda a glória pela salvação vem do Senhor e não de nós mesmos. O sofrimento vem nos ensinar que nós não temos parte na resolução dos nossos problemas, mas é sempre o Senhor quem resolve tudo aquilo que nos tira a paz. O sofrimento vai vir sobre nós a ponto de nós deixarmos de confiarmos em nós mesmos e confiarmos tão somente no Senhor. Sabe quando alguma coisa nos acontece? Algo terrível. E quando aquilo acontece, a primeira coisa que a gente pensa é: vou ligar para fulano, para ver se ele me ajuda. É aí que nós estamos falando. É nesse momento. Quando o nosso primeiro ato não é recorrer ao Senhor, mas é recorrer a pessoas que possam nos salvar e nos ajudar e cooperar conosco. E o que o Senhor quer nos ensinar e o que Jó aprendeu é: em nós não há capacidade alguma de salvamento em meio ao sofrimento. Emílio Garófalo, certa vez, pregando em alguma outra passagem de Jó, que não essa, ele conta uma história verídica, de fato, e eu fui ler sobre essa história, de uma dupla de ilusionistas, conhecida, Siegfried e Roy. E em 2003 eles estavam numa apresentação em Las Vegas,
com um tigre grande, branco, chamado Manticore. Esse tigre atacou o Roy no palco, o mordendo pelo pescoço e o arrastando para longe do palco. O público pensou de início que aquilo ali fazia parte do show, mas em um dado momento, quando eles viram a quantidade de sangue que havia lá no picadeiro, ou naquele espaço, eles perceberam então que não era nenhuma encenação, era algo sério acontecendo, e se desesperaram. O fato é que Roy, aquele ilusionista, foi levado ao hospital. Ele recebeu ali os primeiros tratamentos e naquele momento ele conseguiu dizer com muito esforço: não machuquem o tigre. Não machuquem o tigre. Depois então de algum tempo, ficou-se sabendo que Roy, naquele momento da apresentação, ele estava passando mal. Ele estava tendo um derrame, um AVC. E o tigre percebeu que algo de errado estava acontecendo com aquele homem, com aquele seu amigo. E a sua atitude, a atitude daquele tigre foi de cuidar dele como se cuidasse de um filhote seu. E o pegou pelo pescoço e o arrastou para o canto. E, logicamente, um tigre pegando no pescoço de um homem causa, de fato, muito estrago. Mas o fato é de que aqueles médicos que cuidaram daquele Roy naquele instante disseram: muito provavelmente ele foi salvo por causa dessa ferida no seu pescoço, porque saiu muito sangue e fez com que a pressão intracraniana baixasse, e ele não veio a falecer por conta daquele derrame que havia tido. Muito provavelmente ele sangrou, mas ele foi salvo por essa ferida e por esse sangramento. Meus irmãos, muitas vezes, não são poucas, Deus vai nos permitir sangrar. Mas sempre isso vai ser um livramento, nunca uma punição. Ele nunca vai nos permitir sangrar meramente para nos ver sofrer e tripudiar de nós. Quando nós sangramos, Deus está provendo um livramento para mim e para você. Ainda que não entendemos isso, ainda que não entendamos e não aceitemos, mas Deus está nos livrando. Às vezes Deus vai nos fazer sangrar de dor, tirando-nos pessoas queridas, a fim de nos livrar da idolatria e para nós entendermos que a única pessoa a respeito de que nós não podemos viver distante sem ela é o próprio Jesus. Às vezes Deus vai nos fazer sangrar sem permitir que o nosso emprego dê certo e deslanche, para nos ensinar que nós precisamos colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Às vezes Deus vai nos permitir sangrar de desânimo, aflição, medo e angústia, só para nos mostrar que a alegria plena e verdadeira e segurança verdadeira só podem ser encontradas em Cristo e não nas coisas, e não no dinheiro e não nas posses. Aliás, por falar em Cristo, que eu havia citado, Deus permitiu com que ele sangrasse, mas que ele sangrasse até a morte. Deus permitiu que o seu Filho sangrasse em nosso lugar, e ele não o poupou e não o livrou da morte, mas ele o deixou sofrer e sangrar até morrer. Jó confessa que falou daquilo que não entendia, daquilo que não sabia, de coisas que eram maravilhosas e grandes demais para ele. Assim como muitas vezes eu e você estamos falando e conversando com Deus quando sofremos, levantando nossas teses, mas nós estamos falando de coisas que são grandes demais para nós. Coisas que na nossa mente finita não cabe a compreensão por inteiro como um todo. Meus irmãos, não se trata do que é justo, mas trata-se de um Deus completamente sábio diante de pessoas e de criaturas que são muitas vezes tolas, completamente finitas, em meio ao sofrimento.
Mas eu penso que a maior das lições que Deus tem com o sofrimento nas nossas vidas se dá aqui nos versos 5 e 6, quando ele mostra que o sofrimento nos faz conhecê-lo mais profundamente. Através do sofrimento, Deus visa fazer com que nós o conheçamos mais profundamente. Os versos 5 e 6, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus não nos faz sair do sofrimento da forma que nós entramos nele. Nessa perspectiva, o maior objetivo que ele tem é de nos fazer conhecê-lo mais intimamente, mais de perto. A expressão de Jó ao dizer: os meus olhos te veem, seguido de me abomino e me arrependo no pó e na cinza, tem uma profunda conotação de reverência e temor. É como se Jó estivesse temendo o fato de estar tão íntimo e tão próximo de um Deus que ele havia constatado que era totalmente sábio e todo-poderoso. Me parece que Jó está se tornando sábio. Afinal, ele está temendo estar diante da presença de Deus. Diante de um Deus tão perfeito, tão soberano, tão grandioso em todas as coisas. Jó se arrepende daquilo que ele havia falado. Jó diz: de fato, eu falei. E veja, o desapego da justiça própria, do orgulho, do egoísmo, da soberba, da incredulidade, da ignorância, leva-nos a tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos tão somente no Senhor, a fim de conhecê-lo mais e mais. Jó havia sido ensinado sobre Yahvé. Ele havia ouvido a respeito de Yahvé. Ele havia ouvido cânticos sobre Yahvé. Ele sabia das festividades e dos seus significados, e nós vemos isso no início do seu livro. Jó era considerado pelo próprio Deus como alguém íntegro e reto. Mas ainda assim, Jó precisava conhecer mais a Deus. Ele precisava conhecer a Deus fora da sua zona de conforto, de sua riqueza, de todos os seus bens, de todas as suas propriedades e de toda a sua família abastada com 10 filhos. Havia chegado o momento de Jó conhecer o Senhor sem dinheiro, sem bens, sem propriedades e até mesmo no luto de 10 filhos de uma única vez e com uma enfermidade sobre si. Estava chegando o momento de Jó perder tudo aquilo que ele tinha e olhar tão somente para o Senhor e dizer: eu conheço mais de ti. Antes, quando tinha dinheiro, riqueza, filhos e tudo mais, eu achava que eu te conhecia, mas na verdade eu te conhecia só de ouvir. E o que ele diz agora: depois de perder dinheiro, bens, posses e todos os meus filhos, os meus olhos te veem por tudo aquilo que tu me ensinaste em meio ao sofrimento. Eu creio que Jó agora poderia citar as palavras de Asaf no Salmo 73, quando ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Percebe que o momento em que Jó mais conhece o Senhor é quando ele perde tudo aquilo que ele tinha. A sua atenção não corria o risco de estar agora em suas posses e na segurança que o dinheiro lhe trazia. A segurança de Jó não estava em ter uma família feliz com 10 filhos. A segurança de Jó estava unicamente no Senhor, porque ele havia perdido tudo, até mesmo a sua saúde. Ele diz: eu estou te conhecendo mais. Eu estou te conhecendo mais. Meus irmãos, muitas vezes, não são poucas,
Muitas vezes o nosso dinheiro, as nossas posses, talvez os nossos filhos, vão nos dar uma falsa sensação de contentamento, de satisfação, de segurança. E essas coisas vão tirar de nós a possibilidade de conhecermos mais profundamente o Senhor. Nós precisamos nos desapegar dessas coisas. E eu não estou dizendo que agora você tem que doar tudo aquilo que tem, doar seus filhos ou matar seus filhos. Não. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa colocar o seu coração tão somente no Senhor. E dizer, eu quero te conhecer cada dia mais e mais. Porque ao fazer assim, você vai estar declarando que toda a sua fonte de alegria, de segurança, de prazer, de contentamento está tão somente no Senhor e não em coisas. Nós precisamos aproveitar o tempo de sofrimento que vem sobre as nossas vidas, a fim de sofrer de maneira sábia, conhecendo mais a Deus, o Deus Todo-Poderoso que é, o Deus sábio que é, o Deus justo que é, e olhar para nós mesmos e reconhecer a nossa ignorância, a nossa limitação, a nossa finitude e a nossa falta de sabedoria. O interessante é que Jó não teve nenhuma das suas perguntas respondidas por Deus, lembra? Deus não queria que Jó soubesse dos motivos de ter perdido todos os seus bens, suas posses, seus filhos. É bom a gente ler o livro de Jó, hoje é muito fácil, né? Porque a gente lê do início ao fim, a gente sabe tudo. Mas Jó, quando passou por aquela situação, ele não sabia de nada. O porquê as coisas estavam passando. E Deus não o respondeu, não o satisfez com respostas diretas, dizendo, eu estou te fazendo sofrer por conta disso e disso e disso. Não. O que Deus queria era que Jó o conhecesse mais. Independentemente de saber motivo do sofrimento ou não. O que Deus queria era, me conheça mais. Até porque o ponto de referência em tudo isso não é Jó. O personagem principal da história de Jó não é Jó. É o próprio Deus. Sempre vai ser ele. Então ele queria que Jó o conhecesse ainda mais. Eu acho até que se Deus respondesse cada ponto de reivindicação de Jó, isso poderia suscitar ainda várias outras perguntas. Mas conhecer o Senhor mais profundamente foi o que calou de uma vez por todas a boca de Jó. E o que fez aquele homem dizer, hoje os meus olhos te veem. E isso basta. Isso basta. E aí então você pode dizer, tá, e depois disso? Depois de eu conhecer o Senhor mais profundamente em meu sofrimento, o que vai acontecer? Todos os sofrimentos irão acabar e a vida vai ser um mar de rosas? Não. Claro que não. E como então viver daqui para frente, ainda passando por outros sofrimentos? Minha sugestão é, quem sabe, declarar com fé algo que o próprio Jó declarou, mesmo sem ter visto nada a respeito daquilo. Mas nós já vimos. Lá no capítulo 19, Jó com fé vai fazer uma bela declaração. Ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele e em minha carne, verei. O nosso Redentor vive, já veio, e ele vai voltar. E quando ele vai voltar, aí sim, todo o nosso sofrimento vai chegar ao fim. Não haverá mais dor, nem luto, nem sofrimento, nem lágrima. Tudo já vai ter passado. Todas as coisas se farão novas. E nós, de fato, viveremos perfeitamente e eternamente com Ele, sem nenhum tipo de sofrimento. Até lá, confiemos no Senhor. Confiemos nos seus propósitos, nos seus planos. Confiemos que o sofrimento vem para nos livrar, muitas vezes, de nós mesmos, dos nossos ídolos e daquelas coisas em que nós nos apoiamos. Porque o Senhor quer que nós nos apoiemos unicamente em Cristo.
Que Ele nos leve a fazer isso. Que Ele nos dê uma vida temente a Ele, da forma que Jó o fez em dado momento. Que nós aprendamos, em meio ao sofrimento, tudo aquilo que Jó aprendeu. E que assim a nossa vida seja inteiramente vivida para o louvor da glória do próprio Senhor. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de Jó, pelos aprendizados que nós temos, daquela vida que em algum momento provou de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta tribulação e provação. Mas nós te bendizemos porque, muito mais do que Jó, nós podemos olhar para Cristo e ver que Ele sofreu de fato, de verdade, sem merecer. Ele é o grande exemplo de alguém que sofreu sem merecer. Ele foi alguém que sofreu aquilo que jamais qualquer homem já sofreu. Nos faz olhar para Cristo, nos apegar nele, Senhor Deus, e correr tão somente para Ele em meio ao sofrimento. Nos ensina, Senhor Deus, que em meio ao sofrimento a única saída que nos resta é recorrer a Ti, é confiar em Ti e descansar em Ti. O verdadeiro Deus Todo-Poderoso, que tem planos e propósitos maravilhosos para as nossas vidas. E que esses planos e esses propósitos visam sempre o nosso bem. Bendito seja o Teu nome, porque de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito, para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos. Ensina-nos a sofrer de maneira sábia. É o que nós pedimos no nome dEle, no nome de Cristo Jesus. Nós vamos passar agora